apresentação para a gente começar? Isso. Ótimo, obrigada. Então, gente, vamos lá. Bem-vindos, boa tarde, oficialmente, a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, o PPGF-7, né, da UTFPR. Nós temos feito regularmente esses seminários, né, eles fazem parte da nossa proposta, né, do programa. Esse é o 8º seminário que a gente, nesse momento de 2021, está promovendo, e hoje a gente conta com a participação do professor doutor João Paulo Aires, né, a quem a gente agradece muito pela presença, por compartilhar esse conhecimento conosco. O professor João Paulo Aires é colega da instituição, né? Ele é doutor em ensino de ciência e tecnologia, né, pela Universidade Tecnológica, é professor titular da nossa instituição, tem realizado pesquisas nas temáticas de plágio, integridade acadêmica e metodologias ativas de ensino e aprendizagem, é líder do grupo de pesquisa Inovação no Ensino e Aprendizagem e Integridade Acadêmica, é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia no campus de Ponta Grossa, né, da UTFPR, coordenador do curso de extensão Plágio, Não Copie Essa Ideia, que o PPGF-7 agora vai contribuir também na divulgação e no apoio, né, considerando que é uma iniciativa muito importante para todos nós nesse ambiente, né. Então, professor João Paulo, mais uma vez quero agradecer aí pela oportunidade que vamos ter agora de compartilhar esse conhecimento que é tão importante. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, boa tarde, professora Maria Lúcia, boa tarde aos demais. Eu quero inicialmente agradecer, né, o convite e a oportunidade de estar na tarde de hoje conversando com vocês sobre essa temática que para mim é muito importante. Vocês já vão entender a motivação que me levou a estar discutindo e trazendo esse tema que é muito relevante para a nossa universidade e para as demais, né? Agradeço o convite, mais uma vez, a professora Maria Lúcia entrou em contato há alguns dias atrás, e eu, né, prontamente, né, me dispus, porque, né, eu gosto não somente de conversar sobre plágio e outras desonestidades, que é a temática que a gente vai estar discutindo, como também fomentar com a comunidade, né, sobre esse assunto, e debater e aprender também com vocês um pouco, porque a cada conversa que a gente tem sobre esse tema e sobre quaisquer outros assuntos, a gente sempre aprende um pouco com as pessoas nessa troca de experiências durante esse período. Como a professora Maria Lúcia destacou, sou professor do campus Ponta Grossa, já são 21 anos de universidade, né, um processo bem interessante, concluí o doutorado na casa, né, no próprio campus Ponta Grossa, tive a oportunidade, né, então eu já passei nesse tempo por diversos, né, processos internos, né, tenho desenvolvido pesquisas nesta área e também na área de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, né, orientados no programa de mestrado de ensino em ciência e tecnologia aqui do campus Ponta Grossa. Tá? Então, vou agora fazer a minha apresentação, vou compartilhar minha tela, eu só pedi para vocês sinalizarem se tiver tudo ok. Quando tiver com a apresentação, provavelmente eu não vou visualizar, né, mais vocês aqui, o chat, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta no meio da apresentação, é só colocar, né, levanta a mão, enfim, fala no microfone que deve ficar mais fácil a gente poder conversar. A apresentação está disponível nesse local, o link está disponível aí para vocês, e a gente vai ter, né, algumas atividades, eu vou pedir para que vocês acessem, a gente vai ter alguns momentos aí de perguntas e respostas lá, por meio dessa plataforma. Vamos lá. Acredito que já deve estar disponível aí para vocês a apresentação. Tudo certinho. Sim, tudo certo. Então, tarde de hoje,
é uma conversa sobre plágio. Até uma vez com uma empresa que entrou em contato comigo, uma empresa que fala sobre, que disponibiliza uma ferramenta de detecção de similaridade. Eu até comentava com eles que é interessante ter um evento do estilo Café com Plágio, né? Eles acharam curioso a ideia, né? E a ideia do Café com Plágio, ou essa conversa que a gente está tendo, é debater, é conversar, é discutir, é trazer ideias, né? E sempre enriquecer o nosso conhecimento. Hoje, nós vamos falar basicamente sobre o plágio e outras desonestidades que existam, né, nesse meio acadêmico no desenvolvimento de pesquisas, pesquisa ou de trabalhos ou relatórios, que seja. Quero parabenizar a iniciativa do PPGF7 em promover essa atividade, em trazer a discussão e continuamente, eu acredito que deva ser um padrão, pelo que a professora Maria Lúcia comentou no início, de que vocês sempre promovem eventos, sempre promovem, trazem a discussão eventos e temas relevantes e, né, relativos aí aos estudos que vocês promovem. Bom, eu sou, como foi falado, doutor em ensino de ciência e tecnologia pela UTFPR, mestre em informática, né, pela UFPR. Na verdade, meu início, minha trajetória na universidade por ser professor de computação aqui no campus Ponta Grossa. Trabalho com programação Python, para aqueles que são, né, adeptos de programação, aqueles que conhecem um pouco. Também trabalho com banco de dados, né, então, tenho mestrado na área e bacharelado também em informática. Sou professor desde 2000, desde a época que era Cefet. Sou pesquisador e extensionista aqui do campus Ponta Grossa, também desenvolvendo várias atividades em conjunto com os alunos. Além disso, né, sou esposo da Simone, pai da Isabela e da Lívia. A Lívia que só apronta cada dia mais, né? São uma diferença de 15 anos entre as duas meninas, né? Então, uma tem 20 e outra com 5. Também, né, me arrisco na cozinha, né? Me arrisco na cozinha, então até coloquei como, né, um comentário, né, concurso de culinária do campus. Na verdade, faz tempo que não é promovido, mas, né, já tive o privilégio de ser, né, o vencedor do concurso de culinária aqui do campus. Churrasqueiro nas horas vagas e cervejeiro artesanal iniciante. Até uma mostra ali da Aires Beer, né, o rótulo que a gente elaborou aqui em casa, em tom de brincadeira, né, para alguém, acho que levantou a mão, se não me engano. Não? Não vi aqui, não, professor. Não? Então, continuemos. Tá? Alguns hobbies, né? Eu acho que a parte mais legal que eu acho é a parte da brincadeira. Então, além de pesquisa, extensão, atividades do dia a dia, eu acho que é importante ter um momento de reflexão, um momento de lazer, né? Eu gosto de viajar, de cozinhar, tocar violão, acampar e brinquedos radicais, como tem ali nesse exemplo, aí com a minha filha mais velha ali ao lado. A gente volta e meia brinca sobre isso. Sou coordenador do projeto de extensão, como a professora Maria Lúcia destacou. O projeto de extensão Plágio Não Copie Essa Ideia, e é exatamente esse mesmo nome de uma cartilha que está disponível no repositório institucional da UTFPR. Esse projeto conta com 13 instituições parceiras, sendo destas 9 campos da UTFPR. O PPGF7 é uma dos parceiros desse projeto, nos auxiliando na divulgação da oportunidade. São cursos. O que se trata esse projeto de extensão? Cursos, né, é um curso sobre plágio e outras desonestidades, onde vai discutindo durante o período da tarde, né, vou explicando, trazendo, apresentando a legislação, os reflexos dela, uma parte bem prática, como evitar, um pouco de redação científica e estratégias para, né, fugir dessa cilada. Tem o site do projeto, ali o Falando de Plágio, wixsite.com/eplágio, onde a gente traz e mostra todas as datas, como que está transcorrendo, as turmas que já aconteceram. A gente já foram mais de 160 pessoas participando em 2 oportunidades que nós tivemos este curso nos 2 últimos meses. Tá? Aliás, semana passada e agora. Antes de a gente continuar, eu quero, né, fazer uma espécie de um nivelamento, né, e gostaria que vocês participassem e acessassem a plataforma.
e respondessem, né? Qual o nível de conhecimento de vocês sobre plágio? Como que você se enquadra? Se você entende o que é, né, a ideia do plágio, como que você se classifica, né? Então, lá você pode escolher entre 1 a 3, 3 a 5, 5 a 7 ou mais do que 7, né, sobre plágio especificamente. Então, por gentileza. Então, nós já estamos aí com 8 respostas. Até agora, a maioria, né, está com conhecimento de até 5. Essa é a classificação. Né? E lembrando que o plágio, na verdade, é um processo, né, basicamente relacionado à redação. Ele acontece em boa parte dele por conta da escrita, da maneira como nós apresentamos as informações contidas em qualquer tipo de texto. A gente não está falando somente de textos de artigo de periódico, tese ou dissertação, estou falando do documento, mesmo especificamente de um relatório que você entrega para uma disciplina, um resumo, uma resenha, algo desse tipo. Tá? Então, nós podemos ver, né, que há uma diferença, né, entre o público que está tratando, e claro, cada um vai se enquadrar naquilo que julga mais adequado. E sobre outras desonestidades, como que vocês se enquadram quando nós temos outras desonestidades? Plágio é uma delas. E as outras que existem? Como que você se encaixa? O que vocês visualizam? Né? Ou até pode até ter aquela história, nem sabia que existia outra, né? Não tem problema nenhum. Vamos aprender juntos aqui na tarde de hoje quais são elas. Tá? Tem pelo menos, né, 5 tipos diferentes, né, que a gente pode tratar como desonestidade acadêmica. Tem alguns sinônimos que a gente vai estar tratando, né, provavelmente lá na disciplina de metodologia foi comentado sobre alguma coisa. Se não foi também, não é problema, né? Não vamos, né, punir o professor, porque também não é um tema que muitas vezes é abordado na disciplina, não por falha da disciplina, porque, na verdade, o tópico da disciplina de metodologia é a parte da organização do trabalho, né? A parte da estruturação. Então, das 11 respostas até aqui, a maioria deles responderam que está entre 1 e 3, o conhecimento sobre outras desonestidades. Tá? Então, vamos lá. Por que eu decidi tratar esse assunto? Isso tudo começou em 2013, quando eu ingressei no doutorado. Em 2017, com a sua finalização, né, culminou com a apresentação dessa cartilha. Eu fiz um doutorado no campus Ponta Grossa, no ensino de ciência e tecnologia, que hoje eu estou como professor permanente do programa. E eu desenvolvi e apresentei essa tese que está aí registrada para vocês. Para quem tiver curiosidade, estão disponíveis no RIUT, no repositório da UTFPR, tanto a tese quanto o produto. Nós temos um doutorado que, por mais que seja acadêmico, ele tem todo, sim, internamente, com a ideia de um doutorado profissional. Por isso, precisou ter um produto vinculado à tese. Por isso foi criado como produto essa cartilha, que é um texto bem simples, né, um texto bastante enxuto, mas de uma forma muito direta, prática, objetiva, destacando alguns conceitos sobre o plágio, a questão de legislação, os problemas dele decorrentes e como fazer para evitá-lo. Né? Estratégias que o estudante pode ter. É um texto dedicado a estudantes de graduação e pós-graduação. Tá? Então, não foi específico para um único público. Ele é livre para poder ser utilizado e o nome é exatamente esse, que é o mesmo nome que eu aproveitei para desenvolver o projeto de extensão que vai até setembro do ano que vem. Os resultados da tese, só para título de curiosidade, quem quiser saber mais, busca o documento, entre em contato comigo, né? Mas só para vocês entenderem qual foi a estratégia. Analisar 330 documentos. Então, peguei todos os programas de pós-graduação na área de ensino no Brasil, eram 72 na época, do período 2010 a 2012. Por que 2010 a 2012? Vocês já vão ficar sabendo, mas só a título para adiantar, né? Um pouquinho. 2011 foi o marco temporal onde o CNPq encaminhou para todas as instituições de ensino no Brasil uma recomendação para verificar plágio nos documentos. Ou seja, o plágio é proibido. Ponto.
Então, 2011. Então, para isso eu pensei o que foi feito em 2010 e o que foi desencadeado para 2012. Tá? E prova-se, né, constata-se, na verdade, não é prova-se, constata-se que dos 330 documentos analisados, mais de 80 deles tinham problemas de plágio. Tá? A estratégia utilizada fez a análise de 16.500 trechos, e desses 16.500, 12% deles tinham algum tipo de problema relacionado a plágio. Tá? Detalhe, metade das teses apresentaram problemas principalmente de autoplágio, que a gente já vai discutir mais à frente o que é. Tá? Quem estiver curioso para saber um pouco mais, acessa lá o documento e a gente vê. O que eu trato como o que eu falo sobre um extrato do que foi apresentado? É problemático esse assunto e a gente precisa debater todo dia. Alguns ficam até curiosos, mas por que debater toda hora e todo instante? Porque é necessário, porque infelizmente, mas foram casos que aconteceram há 10 anos atrás, mas, pasmem, acontece até hoje, infelizmente. Aí a gente entra nesse tema, né? Má conduta em pesquisa ou desonestidade acadêmica, que se vocês pesquisarem, né, Research Integrity, né, for pensar em buscar textos, principalmente textos fora do Brasil, porque a discussão fora do nosso país é muito maior do que o que acontece aqui dentro, né? Nós temos muito mais casos, não que as instituições sejam mais severas lá, na verdade, e não que as nossas também não se preocupem com isso, né? Muito pelo contrário, na verdade, eles tomam medidas diferentes, o caminho é diferente lá. O caminho das universidades britânicas é diferente do caminho das universidades brasileiras. A estruturação das universidades australianas é diferente da estruturação das nossas, e aí eles entendem como sendo necessário ter, por exemplo, uma oficina. O estudante, na graduação, ingressa na universidade, ele tem que fazer um curso de 1 ou 2 meses sobre integridade acadêmica, plágio, ou seja, ele não pode dizer que nunca viu falar, que não conhece, e não sobrecarrega só a disciplina de metodologia, né? Então, e aí a gente começa a discutir esse tema. Antes de nós darmos continuidade, eu queria que vocês citassem algumas palavras, né, que estejam relacionadas à má conduta em pesquisa ou desonestidade acadêmica. O que vier na cabeça de vocês, tá? Não tem certo ou errado do que for apresentado. Eu gostaria que vocês, né, nesse link que eu disponibilizei para vocês, né, informassem, né, digitassem lá. Tem a oportunidade de digitar 2, mas pode colocar quantas palavras vocês quiserem, pode fazer mais de uma vez. O que está relacionado a má conduta? O que tem, né, o que está direcionado sobre a desonestidade acadêmica, que, assim, em alguma oportunidade vocês já tiveram acesso, já foi discutido e já conversaram. Quando fala ética, né? Quando fala sobre ética, por exemplo, ética geral, ética profissional, ética acadêmica, o que se trata disso? Tivemos 2 respostas ali: modificar resultados, cópia, sim, ok. Então, modificar. Fraude na coleta de dados, muito bem, é outro caso. Distorção teórica, é muito comum, a gente vai falar sobre isso, muito bem colocado, a distorção teórica, onde você pega e faz uma leitura de um determinado autor, e na sua paráfrase, na sua citação indireta, você deturpar o que o autor disse, né? Mudar o original. Tá? A cópia de pesquisa, desonestidade, plágio colocado, alteração de resultado, roubo de ideias, enfim, tudo isso que vocês colocaram tem relação com má conduta em pesquisa e que leva à desonestidade acadêmica. Tem outro caso ali também, a gente não vai tratar aqui, né, foi falado falsidade ali, tá? Omitir dados, mas a questão do pagar, né? Pagar para alguém fazer um trabalho, né? Pagar para alguém fazer um trabalho completo é diferente do caso em que eu tenho uma ideia de implementar um jogo na área de ensino, de geografia, mas eu não sou desenvolvedor. Isso é diferente, tá? Você pegar e contratar uma empresa ou uma pessoa física que desenvolve toda a estrutura do jogo, você passa os requisitos, ou seja, o que tem que ter nesse jogo. Então, é diferente de você pegar e alguém faz a dissertação e a tese completa e você só vai lá e apresenta. Isso é totalmente distinto. Tá? Então, tem tudo isso que vocês colocarem mais um pouco, tem a ver com má conduta em pesquisa. Então, o pessoal já está, né, bem habituado e já ouviram em algum momento, né,
falar sobre esse tema, que é bastante interessante, vai dar uma discussão muito boa daqui a pouco. Esse livro, Métodos de Pesquisa e Atividade Física, né, esses autores, Thomas Nelson e Silverman, eles destacam, né, basicamente os 5 elementos que são os principais que têm a ver com má conduta em pesquisa. Né. Tem alguns sinônimos, que você já deve ter visto isso, né, no mundo acadêmico, quando foi discutido, quando foi falado lá na disciplina de metodologia, quando o professor, o orientador conversou com vocês, mas basicamente eles se concentram nesses 5 termos. Falsificação e fabricação, foi falado isso de alteração de dados, né, no slide ali anterior. E a falsificação e fabricação tem a ver com, né, a oportunidade. Se eu tenho oportunidade de acesso aos dados, eu sou a única pessoa que acessa, visualiza e analisa, né, os resultados que foram coletados. Então, eu tenho uma oportunidade. A gente vai falar do triângulo da fraude mais à frente. E a falsificação e fabricação tem a ver isso. Né? Você primeiro, inventar coisas que não aconteceram de jeito nenhum, ou modificar resultados. Tá? E também chama-se de cozimento de dados. Né? Então, já deve ter ouvido em algum momento lá, né, cozinhar dados. Tem a ver com isso, a falsificação e a fabricação. Inventar dados ou omitir informações que são importantes. Tá? O plágio, que é o outro tópico, né, que é a cópia não só de ideias, né, o Thomas e Nelson e Silverman destacam cópia de ideias, mas não é somente cópia de ideias, é cópia de ideias, cópia de ilustrações, cópia de texto, inclusive na tradução, então a gente vai tratar sobre esse assunto. Problemas de autoria, é um outro problema de má conduta, ou seja, pessoas que nem contribuíram com o estudo, mas estão lá registrados, aquela história do põe meu nome aí, né, coloca meu nome aí no trabalho e beleza, isso acontece muito na graduação, mas na pós-graduação também, porque às vezes insere-se pessoas que às vezes nem participaram. Por isso que quando fala-se de autoria, discute-se isso no início, né? Quando vai pensar no planejamento da pesquisa, você já estabelece não só a ordem autoral, mas quem serão os autores desse trabalho. Normalmente, o primeiro autor é aquele que contribuiu mais, o segundo autor contribuiu um pouco menos, e assim por diante. Essa é a ordem. Mas pode ser estabelecido por aquelas pessoas que participaram, que colaboraram, mas estabelece isso antes, né? Nunca no final, senão depois vai dar uma confusão, né? Conflito de interesse não declarado, isso é muito comum na área farmacêutica, né, onde um determinado laboratório, por exemplo, financia a pesquisa, apresenta os resultados, vira um artigo. Aí você não coloca lá no artigo que determinada empresa financiou as pesquisas, e os resultados apontaram que essa vacina, por exemplo, vamos falar agora que está no meio desse período pandêmico, né, as diversas vacinas, aí a Pfizer, né, financiou a tua pesquisa, você vai colocar que ela tem uma eficiência muito superior, né, a outra, ou a Coronavac tem muito superior, e assim por diante. Então, pode acontecer esse tipo de coisa, e é muito comum, principalmente na área médica ou farmacêutica, dos conflitos de interesse que não tenham sido declarados. E a outra publicação redundante, que é publicar mais da mesma coisa, mais de uma vez, aquela ideia de modifica o título e alguma outra coisa no meio do trabalho e republica. Isso não promove avanço nenhum na ciência, porque você está reproduzindo a mesma coisa mais de uma vez. Tá? Qual o avanço que a ciência está tendo? Né? Qual o avanço de discussões? Que novas discussões estão sendo trazidas? Eu diria que zero. Então, esses são os 5 elementos que tratam sobre a má conduta em pesquisa. Isso eu não precisaria nem destacar, mas o Anderson Steiner, eles trabalham da seguinte maneira, tá? Todo pesquisador, a carreira dele é construída com base em princípios de originalidade, ética, tá ali no meio, né? Ética, originalidade, né, e honestidade. Então, tudo que você relatar na tua pesquisa, se alguém for reproduzir, ou seja, reprodutibilidade, vai conseguir. Então, quando você coloca um trabalho novo disponível em qualquer um dos periódicos que, porventura, você tenha conseguido uma aprovação de um artigo, o que os pareceristas vão imaginar e o que os leitores vão entender? Que aquele resultado foi obtido de uma forma íntegra, dedicada, bem organizada, bem estruturada, conforme os princípios metodológicos os procedimentos metodológicos que você estabeleceu. Tá? E o Watanabe trouxe um ingrediente bem complicado
que ele trata da seguinte forma, né? Qual foi o trabalho dele? Verificar que um a cada 1 a cada 1.000 trabalhos de periódicos de alto JCR, então estou pensando assim, Nature, Science, né, são periódicos qualificadíssimos, então nesses periódicos, 1 a cada 1.000 trabalhos tem problemas relacionados à má conduta, independente de qual seja por meio de plágio, de falsificação de dados, de publicação redundante, de problemas de autoria, né? Ou ainda de inclusão de referências, é um outro problema de má conduta, inclusão de referências que nem contribuíram para o trabalho, mas você vai rechear de referências, né? Ao invés de, eu li de verdade 6, mas eu vou colocar que eu li 15, né? Eu vou acrescentar outros mais ali e tudo bem, tá tudo certo, né? Que tem uma relação, mas eu nem vou ler o trabalho. Isso é um outro problema de má conduta também que está relacionado e que é extremamente grave, né? Extremamente sério. Porque às vezes você coloca, você nem sabe o que está escrito, o tema, às vezes o título é uma coisa, né? O resumo talvez até atende, mas o trabalho em si não tem muita relação, né? Experimente fazer uma revisão sistemática, daí vocês vão entender do que se trata isso, né? Quando você faz uma análise severa, às vezes o título chama atenção, as palavras-chave ok, mas quando você lê o trabalho, não tem muito a ver com o que você tinha imaginado, mas você referenciou ele, né? Então esse é o cuidado. Então o Watanabe ele destaca isso, ó, 1 a cada 1.000 trabalhos. Isso significa o quê? 0,1% das publicações de periódicos com elevado JCR tem algum problema. E aí, sobre esse 0,1, qual é a opinião de vocês sobre esse 0,1% de trabalhos com problema? Esse 0,1 é pouco, não é nem muito nem pouco, ou é muito? O que vocês entendem? O que vocês imaginam sobre esse 0,1? Ou eles chegaram à constatação, né? Eles verificaram um conjunto de periódicos e viram, né, os problemas. E disseram o seguinte, ó, ele disse o seguinte, 0,1% do trabalho tem problema. Então nós temos ali, o pessoal está um pouco dividido entre nem muito, nem pouco e muito. Agora subiu um pouco, ainda agora voltou a se dividir. Vou dar mais uns segundos para o pessoal se decidir, né, que vota. E eu vou dizer da seguinte forma, tá? 0,1, olhando pelo número, é praticamente nada, certo? 1 a cada 1.000, um trabalha entre 1.000, nada, certo? Então, é pouco, né, se for analisar. Só que nós temos que parar para pensar do seguinte, do outro lado. Um trabalho que está publicado na Nature, pensa o seguinte, um trabalho publicado na Nature, é um periódico de altíssima qualificação. Ou vamos pegar o melhor periódico, o mais bem qualificado periódico brasileiro da área de ensino. Vamos pensar nisso. Melhor periódico, mais bem classificado, com o melhor JCR e SNP que tenha no Brasil. Na área de ensino, de educação, formação, enfim. O que isso significa? Que ele passou por uma revisão por pares, qualificadíssima, rigorosa, não foi fácil. Leva normalmente ali, aqui no Brasil, por volta de 1 ano, né? Para 6 meses, entre 6 e 7 meses a 1 ano, para você ter resposta do aceite ou não de um artigo, né? Tamanha é, né, o trabalho que tem, assim, o rigor na análise, né? Enfim, tá? E mesmo porque boa parte dos periódicos, para não dizer quase todos, são gratuitos, né? Os trabalhos são voluntários, então é diferente de muitos periódicos estrangeiros que tem, que você paga, tem um custo para isso, então eles têm uma equipe, enfim. Tirando de lado isso, vamos imaginar o seguinte, 1 a cada 1.000. Então você pensa no melhor periódico que tem. O que isso significa? Que você vai referenciar os trabalhos que estão lá, não é verdade? Eu sempre indico aos meus alunos, busquem sempre referência com base no número de citações. Olha o número de citações, vai lá no Google Acadêmico, verifica o trabalho, verifica quantas citações ele tem. Isso é um parâmetro. Verifica a qualificação do periódico. Quanto mais bem qualificado, melhor é o trabalho, evidentemente. Então, significa que ele passou por um rigor, como eu mencionei, muito severo na hora da avaliação, né, por pares. Enfim, é um trabalho qualificado, é um trabalho que merece fazer parte das referências. Eu quero citar esse trabalho. Agora, imagine ser que este trabalho, que está na Nature, que está na Science, ou que está nos melhores periódicos brasileiros, mais bem classificados, ele tem algum problema, mas ninguém sabe.
Tem algum problema, ninguém sabe ainda. E somente sabe quando? Quando tem uma denúncia, porque se não foi detectado antes, porque às vezes tem problemas de falsificação de dados. Plágio é fácil de detectar, a gente já vai conversar sobre isso. Mas a falsificação de dados é bem complexa. E aí, por meio de uma denúncia, descobriu-se 2 anos depois. Nesse tempo de 2 anos depois, muita gente já citou aquele trabalho do João Paulo, não é verdade? Então, o 1 passa o que é ser exponencial o número de problemas. Experimente fazer um ensaio agora, aí na casa de vocês, vão no Google Acadêmico, pesquisem sobre qualquer tema que lhes agrade, ou um tema da pesquisa relacionado à pesquisa que vocês estejam desenvolvendo, e verifiquem lá os trabalhos, aqueles que são mais bem citados. Você pode dizer assim, com exatidão que aquele trabalho tem algum problema ou não? Você nem vai duvidar, porque se está publicado, está disponível no periódico, por que eu não vou? A não ser que ele esteja marcado, registrado dentro do periódico como sendo retratado, que é um trabalho que deveria ter sido retirado. Então, esse 1 a cada 1000, apesar do número ser pouco expressivo, 0,1 é pouco expressivo, mas ele acaba sendo muito se nós olharmos o índice de citações, porque um trabalho bem classificado, num periódico qualificado, ele tem um potencial de citação muito maior do que um periódico que não tenha classificação nenhuma. Concorda? Então, nesse sentido, ele acaba sendo um problema seríssimo. Então, não é só pelo número 1 a cada 1000, é pelo volume de citações que ele vai puxar, por ser qualificado. Então, a consequência da má conduta é isso, ó, dados equivocados para outra pesquisa. Imagina que os dados são totalmente desequilibrados, mas ninguém sabe disso ainda, tá? Ninguém sabe disso ainda. Eu vou citar um caso bem, bem prático. Minha esposa terminou o doutorado em 2016, na área de computação, ela trabalha com reconhecimento de caracteres e no doutorado dela fez reconhecimento de marcas registradas, e ela usou um algoritmo que na época era um algoritmo, e até hoje está, né? É uma metodologia diferente de detecção, e com base num determinado autor, ela começou a fazer os experimentos similares a que aquele outro autor fez. Resumindo a história, né? O trabalho dele não permitiu reprodutibilidade. Eu comentava isso com ela. Falei, esse trabalho tem tudo para esse autor ter inventado dados. Porque se você repete, ou ele inventou dados, ou ele ocultou algumas etapas. Por isso que é tão importante a sessão de metodologia, como eu sempre falo para os meus alunos. A sessão da metodologia, eu diria que é a principal estrutura, tanto num projeto quanto num trabalho final. Porque ela que vai contar como você fará ou como você fez todo o estudo. Por isso que ela tem que estar muito bem desenhada, muito bem delineado, estruturado e tudo mais, e contar tudo o que você fez, passo a passo, para permitir que seja reproduzido por outros caso queiram, ou dar continuidade ou repetir o que você fez. Ela tentou repetir o que ele fez e não conseguiu obter os mesmos resultados. Ela teve que mudou a estratégia, né? Mas na minha leitura até hoje, sim, ele apresentou dados que equivocados, que ele colocou que na estratégia que ele adotou, ele teve uma taxa de reconhecimento elevada, algo que ficou na dúvida, se efetivamente teve mesmo. Tá? Mas, enfim, foi aprovado no periódico, concordaram. Outro problema, atrasa o desenvolvimento da ciência. Então, pensa esse artigo aí que está com dado equivocado, ele vai atrasar o desenvolvimento porque automaticamente você vai começar a confiar naquele artigo que está muito bem classificado, que na verdade, né, efetivamente não está. Então, ele deixa de contribuir com o avanço. E afeta a credibilidade dos pesquisadores, da universidade, dos grupos de pesquisa, enfim, porque se torna uma fonte pouco confiável. Então, imagine que você colocou o teu nome num artigo, por isso tem que tomar muito cuidado quando você, né, colocado, põe meu nome aí, porque você acaba sendo, né, você compartilha da responsabilidade dos problemas que porventura tenha, decorrentes daquele documento. Aí depois não adianta falar, não, mas eu só pedi para colocar meu nome, então você não leu, né? Ou que você tenha lido, né? Ou que você tenha dividido com o colega. Então é sempre importante, né, fazer uma leitura geral, fazer uma revisão e confirmar todas as informações, porque senão acaba se tornando um documento de pouca confiabilidade, caso seja detectado algum tipo de problema ou falha. Sempre a gente vai pressupor que ninguém vai desconfiar de ninguém. Se tá publicado num periódico, alguém já aprovou. Seja, primeiro, já passou pelo crivo do orientador, já passou pelo crivo de todas as pessoas que fizeram parte, que são autores,
já passou também pelo crivo dos avaliadores e está publicado, está disponível no repositório de um periódico, certo? Então, você vai supor que os autores utilizaram na íntegra procedimentos adequados e cientificamente, né, honestos, né? Ou seja, foram éticos do início ao fim. E pressupõe também que eles relataram fielmente todos os procedimentos. Tá? Então é natural, ninguém vai desconfiar, porque se você olha, você lê a metodologia, você confronta com os resultados, a metodologia ela se encaixa, né? Ela vai se unindo. Quando você analisa um trabalho, é impossível você dizer que fez A e obter o resultado B, porque você sabe que ao usar esses instrumentos, você jamais conseguiria aqueles resultados. Então, você consegue perceber pela metodologia se obteve ou não aqueles resultados que foram relatados. Então, quando está tudo isso em conformidade, quando há um entrelaçamento dessas informações, você nem vai desconfiar. Tá? Então, você sempre julga que usou tudo de forma adequada. Porém, em alguns casos que ocorre o plágio e o autoplágio. E é muito comum. É muito comum. Alguns podem pensar, nossa, mas nem me passou pela cabeça que precisaria estar discutindo sobre plágio e autoplágio na universidade. Para muitos pode ter assim, puxa, mas é necessário? Né? Será que é tão assim relevante? Porque isso cabe ao pesquisador, né? É responsabilidade dele. Não precisaria a universidade, por exemplo, será que cabe à universidade ficar agindo, tomando medidas, né, desenvolvendo estratégias para proibir o plágio? E eu vou dizer para vocês que, infelizmente, deve. Infelizmente, deve. Porque nós temos que estabelecer uma cultura, e enquanto essa cultura não for estabelecida, tem que se agir de uma outra maneira. O plágio, basicamente, é um texto que vocês já devem conhecer, é um conceito, pelo menos, geral, mas, basicamente, é aproveitamento, em outras palavras, aproveitamento e incorporação de texto, ideia ou ilustração. Você aproveita. O autor original é suprimido, você deixa de lado, você ignora. Então, você pega, você se apropria daquela informação, completa ou não, um parágrafo ou um capítulo inteiro, exclui o autor da jogada, coloca como sendo seu, inclusive na tradução. Isso é muito natural. As pessoas até ficam assim, surgem muitas perguntas, mas, professor, a tradução também, então não é? Você não pode pegar um artigo lá que está escrito em chinês, traduzir para inglês ou português e publicar, como sendo teu, colocar teu nome. Tira o nome do autor lá chinês do estudo, indiano, francês, e coloca o teu, e está tudo certo, mas era traduzido. Não. A tradução, você também tem que citar porque aquela ideia não foi tua. Toda vez que você lê um trabalho, e também é uma confusão muito grande que as pessoas fazem, que também é natural, né? Porque a gente está cheio de regras, né? Se a gente for olhar se a metodologia da pesquisa é cheia de regras, né? Cheia de regras. Mas a regra é bem simples. Fiz a leitura de um texto, interpretei, escrevi com as minhas palavras, por mais que eu tenha escrito com as minhas palavras, o que representa a leitura daquele texto, o texto é daquela outra pessoa e não meu. O texto novo, parafraseado, como a gente fala, ou citação indireta, sim, fui eu que fiz, mas com base na ideia do outro. Então, a tradução também. O plágio trata-se de uma infração do direito autoral à Lei 9.610/98. Se vocês forem agora pesquisar a Lei 9.610/98, direito autoral, e pesquisarem plágio, vocês não vão encontrar. E alguns podem falar, mas então como é que ela é uma infração do direito autoral se não está escrito plágio? Mas não precisa estar escrito plágio especificamente, olha, é proibido o plágio. Artigo 57, o plágio nos trabalhos. Não, porque direito autoral é o direito do autor. Como dizer, o respeito àquela pessoa que desenvolveu um trabalho. Você não vai pegar e criar um novo, vai mudar de Harry Potter para o Mágico Brasileiro. Vai pegar e repetir exatamente o que a J.K. Rowling fez e vai colocar teu nome lá, João Paulo Aires, como fez lá o Bruxo do Brasil, né? Alguma coisa do gênero, né? E aí começa uma história muito parecida. Você fez uma cópia da ideia que já foi publicada por outro autor. Tá? E é uma infração do direito autoral por causa que primeiro ele registrou, e o registro, né, lembrando assim, tem como proteger a ideia? Não. Ideia nunca é protegida. A ideia somente a ideia é de papo de boteco. Tá? A gente está num papo informal, no café, conversando, tivemos uma ideia, né? Se você não documentar, e o documento é
ou é registrado no repositório institucional, ou virou uma tese, uma apresentação de um artigo, análise de um evento. Essa é o registro, é a proteção da tua ideia. Se não tiver protegida essa ideia, um abraço, não tem o que fazer. Aí, palavra o vento leva, e o vento leva pode outras pessoas se aproveitarem. Então, né, a ideia em si não é protegida, e a própria lei de direito autoral já trata sobre isso. Ideia em si sozinha, não. Né? O desenho registrado, formalizado, pode ser, desde que ele tenha um registro e uma comprovação. Caso contrário, não. Então, se vocês pesquisarem plágio no direito autoral, não vai ter, mas é uma questão básica. Né? Se tem um livro, tem um título, tem um autor, tem um ano, uma editora, pertence àquela pessoa. Então, qualquer retirada de citação dessa referência trata-se de uma infração do direito do autor. Tem um percentual para a gente dizer que é plágio? Né? O Aldrete ele apresentou o seguinte, tá? Que é uma sequência de mais de 6 palavras consecutivas. Então, se você pegar 6 palavras consecutivas e fizer uma análise e comparar o texto que você está verificando com outros que foram potencialmente obtidos e foram iguais, ele entende como sendo plágio. Só que eu coloquei para discussão isso, eu acrescentei um ingrediente, né, a mais da seguinte forma. Até a gente pode usar como parâmetro as 6 palavras. Mas você não pode dizer jamais que 6 palavras em sequência é plágio, porque nós temos muitas frases que podem ser utilizadas e que não vão, né, ser relacionadas a plágio. Então você tem que analisar o contexto, analisa o conteúdo da sentença do suposto texto plagiado com o que você está avaliando. Para aí sim você chegar à conclusão de que é plágio. Porque imaginemos o seguinte, aquela frase que foi recuperada por uma ferramenta, ela disse, ó, esse texto aqui, o texto que você mandou do aluno João Paulo, ele está plagiando o texto da aluna Maria. Então, você começa a comparar. O aluno João Paulo está falando sobre metodologia ativa de ensino-aprendizagem e a aluna Maria está falando sobre, né, a potência exercida em uma pastilha de freio, né, de um carro qualquer. Será que tem a ver metodologia ativa com a parte de mecânica? Né? Então, são situações que devem ser analisadas. O contexto tem que ser muito bem pensado. Por isso, é importante pensar o seguinte, tem palavras, lá vamos passar uma frase, ó, conforme podemos verificar, ou conforme pode ser visualizado na figura 2, entende-se que é uma sequência de mais de 6 palavras. Será que só esse texto que existe, essa sequência de palavras? Pode ter palavras sinônimas ainda no meio, né? Ou, de acordo com o apresentado no quadro 5, verifica-se que... Então, também é uma outra frase que tem 6 palavras ou mais, e que você não pode, né, dizer que é plágio de alguém. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com o que vai ser... você tem que confrontar o texto que está sendo verificado com aquele que retornou como sendo plágio. De que maneira? Casamento de padrão. A gente usa esse termo na informática, né, para falar detecção de similaridade. E esse é o termo adotado pelas ferramentas de detecção. Tem várias ferramentas de detecção existente. Uma delas ali é o que está ali da fonte, ele é a Plagiarismo Detector, né, .net. É uma plataforma de detecção, plataforma gratuita. Né? Tem a Turnitin, essa Turnitin que é o que está identificada. Né? A Turnitin, a diferença dela, ela tem o melhor algoritmo de detecção, com ainda o fato superior de que ela tem acesso a todos os textos indexados na base de periódicos da Scopus. Tá? Então, ela tem uma vantagem perante outras ferramentas que só apoiam por base do Google. Né? O que ela faz, esse casamento padrão? Ele faz análise palavra por palavra. Você pode até configurar, em alguns casos, a ferramenta. Tem a ferramenta farejador de plágio, CopySpider, você deve ter ouvido falar, né? DocXWeb, né? A Ephorus, que não tem mais, né? Viper, então tem várias ferramentas, mas tem algumas que têm algoritmos superiores e melhores do que outras. Né? Eu destaco a Plagiarismo Detector e agora me fugiu o termo da outra plataforma, eu já me lembro, já passo ali para vocês no chat. Dupli-Checker. Dupli-Checker.com é uma outra plataforma de detecção de plágio. Eu diria que Dupli-Checker e a Plagiarismo Detector, na minha opinião, das ferramentas gratuitas, são as que, disparados, são as mais confiáveis em termos de retorno.
tá? Tanto para quem está verificando, o professor que está avaliando, quanto você mesmo. Às vezes passa batido alguns trechos, né? Então não custa colocar para verificar. O que as ferramentas de detecção fazem? Usam, boa parte delas, o suporte do Google. Então ele faz uma pesquisa, uma varredura na internet atrás daquele texto, atrás de similaridade do conteúdo do texto. Tá? E eles vão tentar detectar semelhanças e montam um relatório, caso encontre, eles montam um relatório indicando, né, aquele trecho que foi encontrado em qual lugar e cabe a você avaliar. Então não dá para confiar e dizer o seguinte, olha, detectou que está 75% de plágio. Será mesmo? Então você tem que avaliar o relatório, por isso que não dá para simplesmente subir para a plataforma, subir para uma ferramenta, ele fazer o trabalho dela, devolve o relatório, você vai punir, né, a pessoa porque deu tantos por cento. Tem que avaliar, não é tão simples, tá? É trabalhoso. Então essas frases, como eu tinha comentado, né, aí vai aquela pergunta, constitui plágio? Analisando os dados obtidos ao aplicar o instrumento. Esse último termo aqui, essa última frase, é uma frase que é muito comum nos textos. Ó. De acordo com as informações registradas na tabela, verifica-se que... Então, você não pode dizer que, né, uma dessas frases aí constitui-se plágio sem você entender o contexto geral. Então, resumindo, quando que é plágio? Quando você usou as ideias do outro autor, colocou em suas palavras, mas não referenciou. Né? Quando você citou algum autor, mas o texto que você parafraseia, que faz citação indireta, está fora da ideia original. Isso também é entendido como plágio, porque você está ferindo o direito autoral. Né? Copiou integralmente um trecho ou imagem sem identificar a fonte, também configura-se como sendo plágio. Então, tomar cuidado que isso acontece. A lei de direito autoral, né, é uma violação dela, isso, e a lei ela é tratada depois de detectada uma violação do direito autoral, cabe aí ao Código Penal, nos artigos 33 e 184, estabelecerem o que acontece. Então, no artigo 33, ele diz o seguinte, ó, você não pode reproduzir algo sem autorização do detentor da obra. Alguns falam, mas eu vou ter que pedir autorização para o autor daquele artigo para eu citá-lo. Não, apenas o fato de você citá-lo já está a autorização expressa. Exceto quando o autor fala, eu não quero que ninguém utilize o meu trabalho. Ele vai pedir para retirar de publicação, porventura. Isso é raro, quase nunca acontece, para não dizer que não acontece. Então, o artigo 33 do Código Penal diz isso, ó, não reproduzir algo sem autorização. Então, o que significa o quê? Sem citar. Você esqueceu de citar o autor, não citou o autor propositalmente, vai ser punido, vai ser enquadrado no artigo 33. E depois o 184, que violar os direitos autorais, dá 3 meses a 1 ano de prisão ou multa por ter, né, cometido tal crime. Ou seja, plágio é crime no Brasil. E o autoplágio, como que ele se enquadra? Autoplágio é a utilização da mesma forma. Então, ele se enquadra na mesma característica do plágio, a diferença é que eu estou plagiando a mim mesmo. Estou aproveitando textos, imagens, dados de documentos que eu mesmo produzi. Isso dá a impressão de um trabalho novo. Dá a impressão de um trabalho novo. Quando você oculta a fonte, dá a impressão de um trabalho novo. Então, você sempre deve citar. As regras são as mesmas regras que você adota para o plágio. Tá? Então, é muito comum que os autores eles pensam assim, mas se o material é meu, por que eu vou citar? Qual a necessidade? Eu sou dono, eu tenho liberdade para usá-lo. Ou seja, eu não vou precisar, lá do artigo 33, pedir autorização, porque eu já me autorizei, né? Certo? Já me autorizei, então para que eu vou me citar? Porque, para você indicar para os leitores e para quem está avaliando, que esse texto não é novidade. Você está reaproveitando uma metodologia. Você está reaplicando uma metodologia. Né? Está experimentando algo diferente de uma coisa que você já implementou anteriormente. Então, para evitar autoplágio, cita o material original. As regras são as mesmas da citação direta, indireta e paráfrase, mesma coisa. Então, olhar a norma de citação para seguir, tá? Identificando a fonte completa do material onde foi encontrado. Então, independente do material ser seu ou de outro, sempre a fonte tem que ser identificada. Não dá para deixar de lado. E aí eu faço essa pergunta. Autoplágio é crime? Ele viola, será alguma legislação? E eu vou responder para vocês. Autoplágio não é configurado como crime. Por quê? Porque você não vai processar você mesmo. Pelo menos nunca vi isso, né, acontecer
de alguém lá, João Paulo Aires, entrou na justiça contra o João Paulo Aires, CPF tal contra o CPF tal, o mesmo, né? Não é entendido como crime, né? Ele não viola nenhuma legislação, porém ele é eticamente questionável, tá? Ele é eticamente questionável, tá? E ele não deve ser perpetuado. Então, não vai ser, não tem como enquadrar como crime. Entretanto, você tem que simplesmente identificar a autoria, sempre. Aí eu coloco uma outra situação. Professor orientador, será que é autor? Pense lá no TCC. Ó. Qual que é o nível de responsabilidade do professor quando o trabalho, TCC, monografia, dissertação ou tese é publicado? Qual que é o nível dele, como que vocês entendem? Tá? Ele é autor do trabalho, sim ou não? Quando tem a dissertação, ou tese, ou TCC, ou monografia, o professor orientador é autor? Pense lá, quem é o autor? O autor é João Paulo. Orientador. Orientador é a Maria. Tá? A Maria é autora do trabalho? Até agora, com as respostas que nós temos, está meio a meio, está dividido, público. Então, vamos lá, vou deixar mais alguns segundos. Então, numa dissertação, tese, pode ser dissertação ou tese, que é o foco da nossa conversa de agora, mas poderia ser a mesma coisa para monografia, numa especialização, né, ou uma monografia de final de curso, um TCC. Tá? E a questão que eu vou dizer para vocês, para surpresa, em geral, é: professor orientador é autor? Sim. Professor orientador é autor. Sabe quem disse isso? TRF, tá? Tribunal Regional Federal, da quarta região. Em 2011, eles fizeram o seguinte: teve uma estudante que entrou na justiça contra um professor, porque o professor, olha o cenário, terminou o trabalho, ela publicou, né, apresentou, aprovado a dissertação de mestrado, concluiu, e após a conclusão, teve algumas publicações, e passado um tempo, o professor orientador aproveitou alguns dados que não haviam sido publicados, né, e criou um novo trabalho, e publicou num periódico um novo trabalho. Ele como autor principal, como primeiro, e a estudante orientada como segundo autor, né? Porque foi ele que estruturou todo o artigo, foi ele que organizou a nova peça, né? E conseguiu aprovação. Então, os dois, né, só inverteu-se, porque foi o professor. Ela entrou na justiça dizendo que ele não tinha direito, porque o trabalho era dela, dessa estudante, e o professor orientador só orientou o trabalho, só corrigiu e coordenou, estabeleceu, deu o norte para ela, enfim, né? Ou seja, ele não tinha direito de utilizar, né, o seu trabalho para outras publicações. Qual foi a decisão? A decisão foi que, sim, o professor orientador configura-se como coparticipante da pesquisa, do início ao fim. Não é só porque aparece como ele vai... Eu estou desenvolvendo 100% do trabalho, eu, estudante, orientado. O orientador está ali, vai ler o material, vai te dar uma dica, vai sugerir uma leitura. Não é só isso. O fato de sugerir a leitura, de auxiliar você a estruturar, né, o trabalho como um todo, lhe dá garantia de ser autor. Isso foi uma surpresa até para o meu orientador, quando eu apresentei. Falou, não, você como orientador, você também é autor. A responsabilidade não é só do João Paulo, a responsabilidade é sua enquanto orientador também. Então, deve ser tratado como coautor do trabalho. Tá? Então, é coautor e tem plenos direitos e responsabilidades. A responsabilidade não é só do estudante, tá? É também do professor. Por isso, quem achava assim, olha, não é coautor junto. Tá? O problema do plágio está configurado da seguinte forma: é muito natural. Pela tese, aqueles que tiverem a oportunidade de ler vão chegar à seguinte verificação no dado momento. Que eu dividia a análise, né, por sessões. E das sessões que foram verificadas com maior incidência de plágio foi referencial teórico. E é muito natural, e a conclusão que se chega assim, que muitos, e conversando com algumas pessoas, a gente chega a isso, né?
que a parte principal do trabalho são os resultados. Para muitos, a parte principal do trabalho são os resultados. O referencial teórico é reprodução, basicamente isso, reprodução do que outros autores já apresentaram, já fizeram, né? E por isso, para muitos, é uma parte inferior. A parte inferior, né? Por outro lado, eu digo o seguinte, né, sempre, o referencial teórico é a base de sustentação para tudo aquilo que você for afirmar. É a revisão da literatura, estado da arte, né, ou o nome que seja, da revisão sistemática, né, que é nada mais do que um referencial teórico, onde você faz leituras de materiais relacionados à temática que você está fazendo, que vão dar sustentação a toda e qualquer afirmação que você apresentar no teu documento. Então, muitos julgam que é um pedaço inferior, tá? E copiar um pouquinho ali, né? Tipo, não vai fazer mal. Colocar um autoplágio, reaproveitar. Estou lá no doutorado, imagine vocês doutorandos, né? No doutorado, muitas vezes estou dando continuidade de um trabalho que eu fiz lá no mestrado. Então, eu posso reaproveitar um pedaço, né, que eu fiz lá no mestrado e vou colocar aqui, porque dá muito trabalho, né, fazer o referencial teórico. E eu vou me dedicar a fazer com qualidade a coleta de dados, a metodologia e a análise dos resultados. Pois bem, tá? Vejam o problema de você ter deslizes na elaboração de qualquer uma das sessões, em especial referencial teórico, por isso que plágio é grave. Por mais que seja um resultado brilhante que você tenha obtido, imagine que vocês conseguiram, né, resolver um problema que há anos ninguém resolvia. Então, deu um ganho maravilhoso, tá? Teve resultados expressivos. Então, por mais que eu promover o avanço, né, naquela determinada tema, área, enfim, né, comunidade, o fato de você ter cometido plágio, por exemplo, ou outro problema no referencial teórico ou outra sessão, vai colocar em descrédito o teu trabalho. O ato de você plagiar coloca em descrédito o teu trabalho. E coloca principalmente em dúvida. Esse é um problema sério. Coloca em dúvida. Imagine o seguinte cenário. O João Paulo Aires fez uma copia e cola do referencial teórico, porque ele falou, referencial teórico, nem vou me preocupar, né? Vou fazer do jeito que der, de qualquer jeito, né? Mas essa parte aqui eu vou pegar de verdade. Vou fazer bem feito. Fez bem feito, coletou resultados adequados, fez uma análise maravilhosa, mas o referencial está cheio de problema. Mandou para frente, aprovado, né, com louvor, e aí detectou-se que tem um problema. O que vai acontecer? Coloca-se em dúvida se os resultados que você obteve foram resultados obtidos por você mesmo. Coloca-se em dúvida se aquilo que você conseguiu coletar e o avanço que você apresentou e que efetivamente promoveu, se é que você fez aquilo. Então, vejam a gravidade de cometer um deslize no referencial teórico, que para muitos é o mínimo, né? Que seja no artigo, às vezes tem artigos que a gente coloca, né, que dependendo do periódico, eles querem metodologia, resultado de discussão. A parte teórica são 2 páginas. Essas 2 páginas, é só 2 páginas, faço, né? Reaproveito um texto ali, nem me preocupo fazer. Vai colocar em dúvida. Tomem cuidado. Tá? Os plágios eles podem ser basicamente classificam-se em 2 partes. O erro honesto, que é o chamado plágio acidental, quando tem erros de citação direta ou indireta. Por exemplo, né, você apresenta o texto completo, mas você esquece de citar o autor em alguns casos, né? Ou, aliás, você coloca o autor e faz a citação direta sem colocar aspas. Isso é um erro honesto. Que uma ferramenta de detecção vai mostrar para você, olha, isso aqui está cópia igual desse outro lugar. Você, puxa vida, esqueci de colocar aspas, esqueci de colocar, né, o recuo, porque é uma citação de mais de 3 linhas. Então, problema de citação é o erro acidental. Porque pelo menos você levou o autor, você apresentou o autor, mas esqueceu de fazer os detalhes de aspas, tá? E o plágio intencional, que é quando o plagiador tem noção exata de onde, quais partes e quais trechos que ele copiou. Então, detalhe que é possível identificar o plágio em qualquer trabalho, tá? Então, ele modifica a autoria e faz de qualquer jeito. Para a gente poder encerrar o nosso papo, eu quero a parte mais rica, a discussão com vocês, são as perguntas. Vou apresentar os tipos mais comuns de plágio.
são baseados no material disponibilizado pela empresa Turnitin, né? E os tipos mais comuns, segundo a classificação deles, são esses. Ó. Clonagem, quando eu apresento o trabalho de outro como sendo meu, né? Copio palavra por palavra e oculto o autor. Então, notem que o texto, né? O texto original do Machado está copiado no meu trabalho. É igual. Eu só tirei Machado da jogada e usei o texto inteiro como sendo meu. Essa é a clonagem. Né? O texto mosaico é um pouquinho mais elaborado. Ele retira as informações de múltiplas fontes e eles se encaixam perfeitamente, cria uma sequência. Ignora a autoria, né? Então dá a impressão que o texto aqui foi por você mesmo construído, mas ignorou o Machado e o Araújo e vida que segue. Então esse é um mosaico. Tem outro que é o copia e cola, que você inclui longos trechos de uma única fonte sem modificar. Né? Esse é o mais comum de todos os tipos existentes. Né? Copia e cola é muito parecido com o primeiro. O remix, que esse é um pouquinho mais elaborado, tá? Por quê? Porque, na verdade, você faz um mosaico, mas você vai misturando no meio do texto partes que você contribui. Então, você copia, você faz uma paráfrase, coloca um autor, oculta outro autor na sequência, e assim vai fazendo. Dá muito mais trabalho do que fazer certo. Dá muito mais trabalho do que fazer certo, sem dúvida nenhuma. Tá? E o busca e substituição, que também é trabalhoso. Então, pega o original e vai trocando palavras por sinônimos ou por palavras equivalentes, né? Tipo lá, como nas engenharias, trocou por similar ao, né, que ocorre nas engenharias. A inserção, trocou por a adição de reflexões. Isso é como uma estratégia de tentar burlar a ferramenta de detecção. Porém, elas já estão ficando mais espertas e buscam palavras sinônimas para tentar dizer, olha, tem uma coisa estranha nesse texto. Tá? Então, se tem como saber que foi copiado, por que existem esses problemas ainda? Por que existe problema nessa natureza? Se sabe que se tem como detectar, por que será? Por conta disso, em boa parte. O chamado triângulo da fraude, né, que foi apresentado por Cressey e Sutherland, e eles destacam, são três partes, né, que se juntam, né, a pressão, racionalização e a oportunidade, que juntas permitem com que as pessoas cometam quaisquer tipo de deslize, independente do nível. E ele destaca assim, ó, os princípios. Pressão. É o publish or perish, né? Publica ou pereça. Né? Na busca de promoção, eu vou publicar, o que importa é a quantidade. Não estou nem preocupado com a qualidade. Tá? Então, pela pressão, esse é grande parte dos trabalhos que se você for ler sobre integridade acadêmica, fazendo pesquisa com os estudantes, é a pressão que levou a fazer de qualquer jeito. Tá? Porque deixou para a última hora, eu tenho que apresentar e tal. A oportunidade, porque é quando eu tenho acesso aos dados, eu controlo, eu tenho acesso à sala, eu sei como que eles foram manipulados, então eu consigo manipulá-los ao meu bel prazer. Então, quem que vai perceber que eles foram alterados? Tá? Então, é a oportunidade. E a racionalização, que é a paixão pelo trabalho, onde você simplesmente não acredita nos resultados, porque você está tão, né, assim, como diz, repetindo, né, está tão apaixonado e acreditando que aquilo não é verdade, que você coloca e deturpa e modifica, né, porque você se convence mais do que o trabalho é mais importante do que os resultados. Os resultados são os resultados, não tem nada a ver. Ele não quis dizer isso, é que ao você ler uma lei, é a mesma coisa que você ler, né, um documento, uma legislação, por exemplo, e dizer o seguinte, não foi isso que ele quis dizer. Está escrito, mas você diz que não foi. Tá? Artigo apresentado recentemente, tá? 2019, eles fizeram uma análise assim, ó. 2017, fizeram uma revisão sistemática sobre retratação, retirada de publicação de trabalhos nessas áreas, química e ciência dos materiais, de periódicos que estavam indexados na Scopus, nesses 2 anos, 17 e 18. Eles obtiveram 331 artigos que foram retirados de publicação. E neste período, dos 331, praticamente metade, né? 42% deles foi por conta de plágio. E a gente veio falar, mas será que é necessário ficar discutindo plágio no dia de hoje? Estou falando de trabalhos que foram apresentados em 2017 e 2018, que foi ontem, né? Foi ontem. Então foram 139 trabalhos, 139 trabalhos que se enquadram nessa categoria de retirados de publicação, 42%. No período foram mais de 1.100.000 artigos publicados, ou seja, 3
a cada 10 mil são retirados de publicação nos mais diferentes problemas. Olha aqui, problema de autoria, erro honesto, problemas de apresentação de dados, falsificação, tá? Problemas de obtenção também é natural. Mas, resumindo, que o objetivo de apresentar isso daí foi para vocês destacar, para vocês olharem que a retirada de publicação nesta área, se a gente for para outras áreas, não vai ser muito diferente, 42% por conta de cópia. Código de conduta, para fechar, para vocês depois buscarem saber um pouco mais, e, claro, deixar um ingrediente para quem quiser participar do curso Plágio Não Copie Essa Ideia, onde a gente detalha, até certa medida, esses 3 documentos. Né? Declaração de Singapura foi o primeiro esforço internacional, veja que foi só em 2010, não faz muito tempo. Alguns pensam, mas 2010 faz 11 anos atrás, não faz muito tempo que começou 350 instituições se reuniram, representantes, né, participantes, que discutiram e criaram um documento com princípios e responsabilidades de todo pesquisador. Né? Derivado disso, criou-se as diretrizes do CNPq, são 21 diretrizes, e a primeira é dar crédito aos autores. Já começa, a primeira diretriz é dar crédito à autoria, tá? A autora original, 2011. E 2012 a declaração conjunta desse evento nacional sobre integridade acadêmica e publicação ética no Brasil. E aí eles destacam, dentre as diversas orientações da declaração do BRISP, eles destacam, por exemplo, que as instituições devem promover campanhas de conscientização aos estudantes, desenvolver materiais orientativos, cursos, né, gerais para orientar, entre outros. Para a gente refletir, para fechar, ou seja, enquanto a gente não conseguir eliminar o plágio, que é o mais simples de todos, né? Plágio é um simples, entre aspas, problema de citação, uma simples falha em citação, e é o mais fácil. Não vai ser possível a gente evitar que outras desonestidades aconteçam. Então, por isso, né, a gente pede, né, para a gente subir a hashtag plágio zero, para que a gente consiga, no futuro aí, quem sabe, nós não precisarmos estar discutindo com tanta veemência, né, sobre esse assunto. Eu acredito que nunca a gente vai parar de discutir sobre ele. Aliás, a gente nunca deveria ter parado de discutir. E nem sei quando que a gente parou, né? Mas eu sei que a gente precisa intensificar cada vez mais essa discussão e ter momentos como esse para favorecer o que os nossos alunos têm. Tá? Uma potencial luz no fim do túnel, são 5 ideias que foram traduzidas, inclusive, lá, fruto do trabalho que eu desenvolvi, que é criar um comitê interno de integridade acadêmica, política de integridade acadêmica e atualização. Então, não adianta só ter software, detectou plágio, pune o aluno. Você tem que mostrar estratégia para ele, né? Identificar o que ele errou. Promover seminário, palestra, oficina sobre essa temática. Organizar um sítio sobre a temática, o site já está disponível, falando de plágio. E não deixar, claro, somente sobre a responsabilidade da disciplina de metodologia similar. É importante ter um conjunto de elementos que venham favorecer essa temática ser continuamente discutida. Tá? Convido vocês a visualizarem a cartilha, Plágio Não Copie Essa Ideia, está disponível lá no repositório institucional, no RIUT da UTF-PR, e também na página do projeto de extensão, e ela tem orientações gerais e dicas, né, ali preciosas para evitar, né, que a gente caia nessa cilada, como eu falo lá na cartilha do plágio. Tá? Para a gente interagir sobre esse assunto, tem esses links aí que eu disponibilizo para vocês, a página no Facebook falando de plágio, e o projeto de extensão, que está rodando uma vez por mês, pelo menos um curso, falando sobre plágio e atendendo de forma prática. Agradeço o PPGF7 pela contribuição, é um parceiro nosso de divulgação, enfim, e que acredita nisso. Ali está meu e-mail, joão@utfpr.edu.br, caso alguém queira entrar em contato para saber mais informações, enfim, trocar ideia sobre esse assunto que para mim é muito caro. Agradeço a disponibilidade, agradeço a oportunidade. Desculpe se eu passei um pouco do tempo, a gente se empolga, né, professora Maria? A gente se empolga quando fala de um tema que para mim eu sou apaixonado, né, sou suspeito para falar, a gente acaba se empolgando demais e talvez passe um pouco mais do que deveria ter. Obrigado pela atenção de todos, estou aberto aí para quaisquer colocações.
A gente que agradece muito, professor. Quanto ao tempo, eu acho que é isso, né? A gente talvez até precisasse até mais tempo, né, para a gente poder realmente discutir, aprofundar um pouco mais, né? Vamos ter mais um pouquinho agora pelas questões, né? Então, agradeço mais uma vez, muito importante para a gente e tantas referências também que a gente pode continuar consultando, né? Eu estava acompanhando aqui um pouco o chat, né? A gente acabou não interrompendo, né? Mas eu convido aí os estudantes, né? As pessoas que estão participando, que se quiserem abrir a câmera, abrir o áudio, né? Para poder falar. Eu acho que a primeira pessoa que se manifestou aqui no chat foi Leuci Mamos. Não sei se quer falar, senão eu leio aqui o que está no Eu, chat. eu estou vendo ali da Leuci, né, da usar a citação Uhum. direta, mas se ela quiser complementar, Não, é só isso mesmo. tá. Veja, na verdade, você tem, como você entendeu, entenda o seguinte, isso é uma estratégia também comum que eu vou colocar assim, vamos nos inserir, né? É uma estratégia muito comum que nós, como seres humanos, adotamos. Eu vou fazer uma citação direta, mas eu li no trabalho da Maria Lúcia. Então, você tem que colocar o APUD. Uhum. Você tem que identificar. Ou seja, você não vai poder ignorar, porque você só teve acesso àquela citação direta por conta da leitura de um determinado trabalho. É dificílimo de detectar, mas é uma prática desonesta, porque, na verdade, foi um outro autor que teve, né, a intenção e registrou no seu documento. Então, você se aproveitar de uma citação direta, né, é uma estratégia, assim, de certa maneira, que você não vai ser detectado como plágio, evidentemente, porque se seguiu a risca. Por outro lado, é uma tática desonesta para o autor original, porque você ignorou a PUD, né, a indicação daquele que originalmente referenciou. E também, talvez só para complementar, né, dá a impressão de que fez uma leitura que não foi feita, né? Claro, Do puxar uma leitura que não foi feita, né? Então, com certeza. a indicação, o APUD é para fazer a indicação do texto que realmente foi lido, né? É isso aí. Então, você vai, como dizer, dar crédito, né? Não custa nada, não tem problema nenhum, não é demérito. A gente sempre fala, né? Vá beber a água limpa direto da fonte. Né? Sempre procure o original. Mas, nesse caso, né, você procura o original para você verificar, às vezes, uma citação indireta. É muito comum você fazer uma PUD de uma citação indireta e, às vezes, o autor não quis dizer aquilo. Também daí é ruim, por isso que é bom beber, como diz, beber água limpa, vai lá na fonte e busca direto. Mas nesse caso a PUD cai bem. Eu estou vendo que a Simone colocou ali a cachaça João Andante, isso ainda foi uma briga já de tempos e já perdeu, né? Perdeu o direito de usar. Isso está bem na linha do trabalho que a minha esposa desenvolve, né? Que é reconhecimento de padrões e tal, que é uma área do aprendizado de máquina, como a gente menciona, visão computacional, que tem tudo a ver, se a gente for analisar diferenças, não sei se vocês chegaram a acompanhar, né, dessa cachaça brasileira, né, com o Johnny Walker, olhando assim, é a mesma coisa, com a diferença em que está com chapéu de palha, o João Andante, uma botina e segurando uma enxada, né, levando uma enxada nas costas. Essa é a única, mas simples, ao invés de ter uma cartola que nem o Johnny Walker, tá um chapéu de palha, né? Sim, é a mesma coisa. Então, vamos ver o que mais que tem aqui. A professora Maria, se quiser. Não, tudo bem. Eu tinha visto da Simone e depois, só reforçando, aproveitando, né, que tem o formulário, né, que a Ana já disponibilizou, o pessoal pode preencher, né? A Andrea pediu só para talvez repetir os 2 sites gratuitos Sim, eu coloquei ali, eu coloquei no Uhum. chat, tá? O DupliChecker e o plagiarismodetector.net. Ok. Viviane colocou uma informação importante ali. Tanto textos como quadros, tabelas, gráficos, imagens, não referenciar é plágio, mesmo que se use materiais pedagógicos na escola como prova, certo? Sim. Na verdade, se você fizer uma apresentação, na verdade, nós tivemos aqui no TFPR, a professora Maria Lúcia
também pode complementar. Nós tivemos no começo, lá no começo da pandemia, uma live do Conexão UTFPR para falar de direitos autorais, né, para a organização dos materiais. Então, como nós estamos num ambiente diferente, não que, né, antigamente, vamos dizer assim, antes da pandemia, antes do modelo remoto, nós não tivéssemos que fazer a mesma coisa. Mas agora, como o material vai estar disponível, tem um vídeo sendo gravado, né? Ou seja, vai ter mais comprovação, porque é diferente, você está na sala de aula, o que, claro, não tira, né, o direito de você ter, o dever, melhor dizendo, o dever de você citar uma imagem que você tem utilizado. Entrei lá no Google, pesquisei uma imagem, banco de dados, por exemplo, e copiei, achei legal, lá copiei, colei e mandei. Exceto se a imagem for livre, porque tem sites que têm imagens livres, por exemplo, e você não tem obrigação de referenciar, mas não custa dizer de onde que foi retirado, porque não tem o autor, né? Elas são de livre utilização. Tem muita imagem livre. Para criar jogo, por exemplo, é muito natural. Você mencionou material pedagógico, dentro da sala de aula, ou para criar uma sequência didática. A sequência didática normalmente vira um e-book. Se vira um e-book, tem que ter toda a referência identificada. Você vai usar na sala de aula? Também, porque mostra a responsabilidade do professor perante o estudante ou perante aquele conjunto de outros colegas que você vai dar um curso, por exemplo. Ou seja, a gente é movido por exemplos, né? Então, é um bom exemplo para ser tratado. Então, sempre colocou um quadro, retirei lá da BNCC. Retirei da BNCC. Então, você vai dizer que saiu da BNCC, o artigo tal, não simplesmente ignorar. Ou pega o quadro, sai de um livro, de um caderno pedagógico. Ótimo, cita o caderno pedagógico, quem que foi o autor, aonde que ele está, se está disponível em algum lugar, qual é o link. Então, vamos fazer certinho. É isso. Acho que aqui paramos na Viviane. Não sei se alguém mais quer se manifestar, quer fazer algum comentário, ou mais algum questionamento. Esse é o momento, gente, de tirar essas dúvidas também, né? Não? Tá tudo certo? Então, posso fazer só mais uma pergunta? Pode sim, Viviane. Eu conheço uma pessoa que defendeu mestrado já e tudo, e ela fez no mestrado, assim, vários, dentro do assunto principal, vários subtítulos, né? E, posteriormente, eu acho que até no decurso do mestrado, cada parte quase da dissertação, ela transformou num artigo e publicou em diversos lugares. Assim, eu não tive acesso a uma história assim que eu ouvi falar. E aí, nesse caso, ela colocando em outras palavras cada subtítulo, né, cabendo dentro do que cada local para publicação pede, permite, ela fazendo a citação, né, de algumas situações dela mesma, mas por ela usar esses vários subtítulos como artigos independentes, isso é normal? É legal? Tem algum plágio nisso? Isso é normal, tá? É natural isso acontecer, porque, assim, vamos por partes. Tem casos em que faz o processo inverso. A dissertação, ela é formada, tem muitas instituições que fazem assim. Os capítulos são vários artigos que a pessoa publicou. Então, ele formata, né, ele monta o seu documento de defesa, do documento final, os diversos artigos que foram apresentados com os dados coletados, enfim, que são os extratos da pesquisa. O que ela fez foi o processo inverso. É muito comum, se você olhar, Viviane, que quando você conclui uma pós-graduação, ou antes mesmo, você acabe publicando um parcial dos resultados. E ao final, né, para você consolidar a tua pesquisa, você deve, melhor dizendo, publicar. Você vai publicar a tua dissertação ou a tua tese, tá? É natural. Pegar os vários extratos, aí é análise de contexto, tá? Se ela fez, assim, acrescentando novidades, se ela apresentou, assim, o mesmo trecho igual lá, né, ou seja, é uma situação, tá? Não vou dizer que é proibido, né, fazer, tá? Ele pode ser eticamente questionável.
Por outro lado, ele tem uma situação assim, de dar uma contribuição adicional. Por quê? Porque para o artigo, porque nem sempre as pessoas têm acesso, por diversos motivos, à dissertação ou à tese. Acabam não buscando. E buscam mais o periódico. Então, por isso que acaba, de certa maneira, você republicando o teu trabalho, alguns podem até pensar ter duas conotações, né? Ah, mas ele não está publicando mais do mesmo? Depende, né? Porque a dissertação e a tese, só você olhar quantas pessoas consultaram o teu trabalho, ao passo quantas pessoas consultam uma base de periódicos indexado, por exemplo, na Scopus. Tá? Então, salvo as novidades que ela tenha inserido, salvo as mudanças que ela tenha promovido no trabalho, não há problema nenhum ela reaproveitar capítulos ou sessões do trabalho para republicar. Deu muito mais trabalho, tá? Deu muito mais trabalho. É muito comum também você fazer uma revisão sistemática, inserir como parte do referencial teórico e você pegar aquela revisão sistemática e publicar. É o extrato da dissertação da tese. Isso não é problema. Obrigada. Vamos lá. Simone colocou, até porque posso escrever vários artigos usando o mesmo trabalho ou pesquisa, abordando maneiras diferentes. Sim, pode. Pode escrever vários artigos usando o mesmo trabalho. Você pode repetir. Vamos imaginar o seguinte. Eu estou trabalhando com metodologias ativas de ensino em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança. Tá? Então, está desenvolvendo estratégias no mestrado, estratégias do ensino de programação, onde nós estamos aplicando em 3 cursos totalmente diferentes. O conteúdo é o mesmo, mas assim, os estudantes são outros. Na engenharia, então, engenharia química é um curso na ensino de programação para iniciantes. A disciplina de algoritmos, que é a primeira disciplina de programação que os alunos de computação têm, e uma disciplina de linguagem de programação, que é o nome, lá no IPB, lá em Bragança, em Portugal. E o que vai acontecer? Nós estamos replicando a metodologia. Deu sucesso? Deu sucesso. Ótimo. O que eu vou fazer? Vou replicar essa mesma metodologia para o ensino de matemática, por exemplo. São as mesmas estratégias, o mesmo formato, a mesma ideia de atividades. Então, vão ter outros resultados, porque é um outro conjunto de pessoas, é um outro grupo, então muda tudo. A metodologia pode ser a mesma, não tem problema. A estratégia pode ser a mesma, mas muda o foco, porque o resultado vai ser outro que vai ser obtido. Edilce colocou lá sobre as paráfrases, mesmo fazendo a referência do autor, o fato de substituir palavras, deixar mais fácil compreensão, configurar plágio, a ideia, né? Veja só, paráfrase é assim, toda vez que se faz uma paráfrase ou citação direta, você vai escrever com suas palavras a interpretação que você fez de um texto. Então, se eu fizesse um ensaio com vocês agora, a gente falasse um tema qualquer e achasse uma reportagem numa revista. Veja, isto é, e eu falasse para vocês, vamos fazer um resumo, eu quero que vocês peguem esta reportagem e resumam o conteúdo dela, ou seja, não sem perder o que ela quer dizer, que essa é a ideia de você fazer um resumo ou uma citação indireta, é você fazer um resumo conclusivo sobre o que aquele assunto tem a apresentar. E eu falo para vocês, esse texto, que tem ali, por volta, uma matéria, umas 50 linhas, às vezes, né, 40, 50 linhas, quero que vocês resumam em 5 ou 6. O que você vai ter que apresentar? O conjunto completo da obra, sem mudar, ou seja, você não vai poder inventar ou colocar coisas que não foram ditas pelo autor. Então, o fato de você substituir as palavras, não é nem substituir a palavra, né? Porque a citação é diferente, a citação direta, você não pode substituir nada, tem que colocar, inclusive, os erros de grafia que, porventura, tenham no texto. Na indireta, você vai interpretar e vai escrever com as suas palavras o que você entendeu, desde que não modifique o que o autor quis dizer. Então, configura plágio se você modificar. Simone, Edilce, tudo bem? Mais perguntas, pessoal?
Ok, medidas também contempladas, né? Ficou alguma que tenha passado? Às vezes a gente se empolga, fala e passa batido. Não, mas eu passei também o olho aqui, não tinha visto nenhuma outra. Acho que elas estão resolvidas, né? É que a explanação também ela foi bem completa, né, professor? Também de ter considerar os vários aspectos, né? Isso, né? Tá. Então, muito obrigada mesmo por toda a explicação, né? Imagina, a gente, é como dizer, quando você procurou, eu pensei assim, vou formatar, né, vou pegar um extrato do curso, né? Na verdade, aquele ali é um gostinho de quero mais para aqueles que queiram, porventura, participar do curso de extensão, onde eu aproveito, de certa maneira, uma parte do material que eu apresentei, mas trago muitas outras novidades, né? E tem uma parte prática dele, então é bem diferente. Eu procurei deixar ele sintético, de maneira que houvesse assim um par e passo, né? Um detalhamento dos principais tópicos que trata a desonestidade acadêmica. Mas acho que contemplou bastante, né? Acho que já fizeram também algumas questões, né? Essa questão que a Viviane fez, ela durante um tempo ela percorreu também vários alunos do programa, na verdade, né? Será que não posso escrever o artigo a partir da dissertação? E é plágio, não é plágio, né? Então, isso também circulou bastante, né? Durante um tempo. Depois acalmou, né? Ah, sim, é normal, né? Uhum. É normal você colocar o seguinte, até esqueci de mencionar, Viviane. Quando for fazer isso daí, coloca lá, trata-se de uma pesquisa desenvolvida durante o curso de mestrado, ou durante o doutorado em tal lugar, ou durante a disciplina. Então, você vai colocar, ou foi fruto da dissertação ou da tese. Então, você vai já dar a dica da onde que surgiu a ideia. Não é uma ideia nova, ela é um extrato, né, uma derivação daquele documento. São muitos cuidados, né, que na verdade a gente precisa ter no processo da escrita, né, não só de formatação, mas é isso, né, desse conteúdo, além do conteúdo teórico, né, das ideias que precisa ter, do cuidado da escrita, né, então eu acho que isso foi realmente bastante importante a sua presença aqui no programa, né, e agora a necessidade também da gente continuar buscando. A gente vai continuar fazendo o anúncio dos próximos cursos. Não sei se já tem o do próximo mês, mas a gente mantém o anúncio dos próximos cursos que forem feitos, né? No próximo mês eu já te digo qual é a data, bem Tá. certo, Uhum. né? Escutar como diz aqui os universitários. Vamos lá. Próximo curso vai com a previsão, não, ela está já certo, dia 19 de outubro. Ok, então a gente ajuda aí a divulgar na lista dos alunos, né? Então, quem quiser aprofundar mais um pouquinho aí a temática também pode aproveitar e fazer o curso, né? Isso. Então, Tá ótimo. aproveita, divulga com os demais, com outras instituições. O curso é aberto, como eles não é um curso da UTFPR, é um curso para, né, os estudantes, pesquisadores, professores que queiram debater sobre esse tema. Uhum. E é isso, né? Essa palestra vai ficar lá no canal do YouTube do PPGF7, né? Também podem sempre voltar. E agradecemos aí mais uma vez, professor João Paulo, muito pela presença, por ter compartilhado esse momento aqui conosco. A Ana já indicou ali, né? Vamos, que se possível que a gente ligue a câmera para que a gente possa tirar um print e finalizar esse seminário. Isso. Então, tá bom. Ana, não sei se você consegue ver, às vezes no meu computador nem todo mundo aparece, mas é mais por um problema de conexão do que das câmeras mesmo. Deu certo, tudo certo. Tá bom. Obrigada. Tá joia, então.
Então, professor, muito obrigada mais uma vez. Ficamos também à disposição, né, na medida que o PPGF7 puder contribuir, e a gente agradece a contribuição com a gente aqui. Mais uma vez agradeço ao convite, agradeço a participação de vocês, parabenizo pela iniciativa em trazer para os alunos essa discussão e desejo que todos fiquem bem, tenham um ótimo final de semana, fiquem bem, se cuidem e logo, né, que a gente torça aí para que nós retornemos às nossas atividades de forma bem natural e saudável. Muito obrigado. Obrigada. Bom final de semana. Nos vemos, pessoal. Até mais. Tchau, até mais. Tchau.